Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live paralímpica. Me chamo Tayana Lopes, sou ex-atleta de natação e trabalho na comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro. E estou aqui mais uma vez para apresentar a live paralímpica com convidados maravilhosos. E hoje o tema da live será nutrição na pandemia. A gente vai aí trazer alguns atletas para a gente conversar e saber como é que está sendo esse período de isolamento social durante agora a pandemia do Covid-19 em relação à nutrição, em relação à comilança. Será que tem uma galera enfiando o pé na jaca? Vamos descobrir. Já deixa aqui nos comentários as suas perguntas, os seus questionamentos. Teremos também aqui, e já vou chamá-lo para participar aqui da live, o nutricionista Alan Nagaoka, nutricionista do CPB. Oi, Olá, Alan, boa noite. Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Boa noite, então, boa noite. Esse fuso horário dessa pandemia, eu não sei mais o que é noite, o que é tarde, então, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, Alan, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é um prazer aqui estar falando um pouquinho sobre alimentação, né, o que eu gosto, vamos lá. Espero... Quem não gosta de comer, né? Comer é um dos maiores prazeres dessa pandemia. Já vamos adiantar um pouquinho dessa brincadeira. Mas é um prazer estar falando aqui. Obrigado pelo convite. Espero estar sanando e ajudando um pouquinho algumas dúvidas nessa pandemia aí do pessoal. Beleza, obrigada, Ana. Teremos também a nadadora Suzana Shinandorf, medalhista mundial e paralímpica. Aí. Gente, oi, Su! Boa noite, galera. Obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho de nutrição, né, Alan? Meu Alan é meu guru. Seja bem-vinda, Su. Obrigada por ter topado participar aí da live com a gente. Obrigado a vocês. Ó, teremos também o velocista, corredor Vinícius Rodrigues, medalhista mundial. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Vini. Obrigado por ter aceitado o convite. Que isso. Vai ser um bate-papo bem bacana. Sim, com certeza. Bom, gente, então hoje a live paralímpica será sobre nutrição na pandemia. Então vamos falar aí de comida, muita comida, mais um pouquinho de comida. Só comida. E, Alan, eu já queria saber logo de cara quais foram os principais desafios nesse período agora de pandemia, de isolamento social, principalmente em relação aos atletas, né? Eles estavam todos aí num ritmo bem forte até para Tóquio, né? Que os Jogos Paralímpicos depois foram adiados para o ano que vem. E quais foram os principais desafios? Como foi lidar com esse momento aí? Essa pergunta inicial e principal, né? E até uma pergunta que depois eu gostaria de fazer para o Vinícius e para a Suzana também. Eu vou falar um pouquinho do meu desafio, tá? Mas também tem uma curiosidade para entender os desafios dos atletas. Vamos lá, acho que o principal desafio era não saber, na verdade, o período que essa quarentena ia ter, né? Um pouco diferente de férias, que o atleta tem um tempo determinado, né? Ele vai ter 1 semana, 2 semanas de férias, ou seja, daqui 14 dias ele vai ter que voltar. Então, existe um cuidado para o atleta, para ele voltar depois das férias, e um certo condicionamento, né? Numa certa forma física. A mesma coisa com lesão, né? Quando o atleta fica lesionado, existe um período que ele vai ficar lesionado, e tem um período que predispõe a volta dele, né? Então, fez uma lesão de ombro ou de joelho, então ele vai ter que ficar parado 3 semanas, mas no 21º dia ele vai voltar. Então tem que ter um cuidado muito especial nesses 21 dias para que ele melhore a lesão, né, e que ele não volte a ter. Mas eu acho que o maior desafio dessa pandemia é não ter um período certo, né, correto de tempo, de quando a gente parou até quando voltar. No início, as minhas orientações, pelo fato de eu não saber o quanto ia demorar, a minha orientação era para os atletas eles não perderem o foco e não perderem a forma física. Era o mesmo que eu pedia de férias, né? Férias existe férias de atleta, né? O atleta ele tem que se cuidar, independente da fase que o atleta está.
O atleta é uma população especial, né? Igual, eu sempre falo assim, igual idoso, é gestante. A pessoa que está grávida, ela é gestante os 9 meses, não é só no último mês que ela fala assim, agora tem que me cuidar, tô grávida. O atleta, ele é um atleta o tempo inteiro, o tempo inteiro. Natal, Ano Novo, Carnaval, aniversário. Sempre. É claro que ele vai poder aproveitar o Carnaval, o Natal, o aniversário, mas de uma maneira mais atlética, né? Não de uma maneira de uma pessoa normal. Então, o atleta, ele não é atleta só no último mês, tá chegando na competição, agora eu vou ter que ser atleta. Ele é um atleta no aniversário, no Natal, no treinamento, nas férias. Então, como não tinha noção de quanto ia durar essa pandemia, essa quarentena, e o distanciamento do centro de treinamento, a minha primeira orientação foi que eles se mantivessem ativos e em forma física. Com o passar do tempo, né, as recomendações foram mudando. Passou um mês, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, 15 semanas. Oh, Deus. As orientações foram mudando, né? Porque nem todos vão passar por esse momento com a mesma carga emocional. Nem todos vão passar com as mesmas dificuldades e limitações, né? E foi um desafio muito grande para a comissão técnica e particularmente para mim poder entender todo esse cenário, para poder, de certa forma, entender o que passa com o atleta. Por isso que até uma pergunta que eu vou fazer para o Vinícius, eu mesmo pergunto para o Vinícius e para a Suzana, desculpa estar me estendendo um pouquinho mais aqui, mas é um período que eu passei a entender um pouquinho mais também o lado do atleta. Nem todos vão passar por as mesmas angústias, dificuldades e limitações do mesmo jeito. E fica muito difícil eu cobrar o dia 1 de treinamento do atleta que ele esteja numa ótima forma física, que ele tenha comido toda a dieta da melhor forma possível, tendo em vista as dificuldades que cada um teve. E foi um jeito de eu entender tudo isso. Esse acho que foi o maior desafio, ter aprendido todo esse cenário. Esse cenário não existe em artigo científico, não existe em livro, a gente está vivendo isso, né? Então, acho que o maior desafio foi entender tudo que está acontecendo para que todas as decisões elas sejam tomadas da melhor maneira possível, em prol do atleta, mas com certeza com muito equilíbrio e bom senso. Eu acho que esse foi o grande desafio, né? Pelo menos na parte da nutrição. Zu, qual foi o maior desafio para você? Puta, eu fiz desesperado, eu fiz literalmente peito fora d'água. Porque eu estava em todo lugar, e durante a pandemia eu ia para o Rio de Porto Alegre, eu estava muito sempre para Natal eu ia. É difícil, né? Porque além de ter a minha família, né? Quando eu fui nadar, é muito única, eu tenho muita mobilidade. E eu tinha perdido bastante peso, eu fiquei com medo de engordar de novo, eu fiquei tentando na potência, e daí eu resolvi comprar uma barra de spinning para testar a caloria, né? Mas foi difícil, viu? Aquilo que ela falou, a gente não sabia quando ia voltar, né? Então, aquela coisa assim, para não ter... não sabe quando ia voltar, né? Então, acho que eu tô foi, né? Eu gosto muito de treinar, para mim foi muito difícil. Mas agora a gente está um pouco, né? Na nossa terapia, a gente sente falta de no horário que só eu estou treinando, mas pelo menos a gente está treinando e sente falta daquela resenha antes do treino, depois do treino, do Alan que não pode estar lá, do Rafa, da comissão técnica, né? Mas todo esforço vai valer a pena, né? Vamos treinar e que o sonho só foi adiado, né? Sim. E como é que foi essa questão da alimentação em si, de lidar com isso, né? A gente sabe que o atleta, como o Alan bem falou, segue ali todo um plano, cuida da dieta o tempo inteiro, e nesse momento, né, a gente está lidando com uma situação totalmente fora da caixinha, né? Fora da curva. E como é que foi lidar, adaptar até, como você falou, sem estar treinando, né? E aí, comia tudo normal, igual a dieta que já tinha, foi adaptando, como é que foi isso? Não, eu tenho que ser radical, assim, sabe? Eu não posso... Se eu começo a escorregar assim, hoje eu vou comer um chocolate, amanhã eu vou comer eu desencarrilho o trem, sabe? Então, eu comi exatamente o que ele me mandava, sabe? Comi, sei lá, um quarto de banana, 2 quartos da cereja e uma laranja. Eu comi exatamente o que ele mandava para mim.
E o que eu faço aqui em casa, eu não compro nada que eu não possa comer, não tem nada aqui. Quem vem de fora, você pensa, pô, não tem um biscoitinho, não tem um bolinho, não tem aqui em casa, para não cair em tentação, né? Então, assim, eu botei na minha cabeça foco total, né? Não posso engordar. Vou só comer o que o Alan botar na dieta. E foi isso que eu fiz, assim, foquei, como eu não podia treinar, eu foquei no que eu podia fazer, né? Que era cuidar da alimentação, manter um treino que eu pudesse fazer em casa, né? Então, isso foi fundamental, assim, para mim não engordar. Graças a Deus, eu consegui manter meu peso. Eu tinha dias que quase subia nas paredes aqui, porque tá preso em casa, né? Eu Sim. dava vontade de comer, eu fiquei pensando só em comida. Daí eu ficava assim, daí eu abria Facebook lá, sabe, botava umas fotos que eu estava mais gorda. Não, assim que você vai ficar se você comer de novo. Então, eu consegui manter meu peso. Bom, eu preciso adotar essa estratégia de não ter nada de guloseima em casa. Eu preciso adotar essa estratégia. Um fato curioso, desculpa estar cortando, e louvável aqui, é o fato da Suzana, né, uma atleta extremamente experiente, de outubro para março, em meados de março, ela perdeu 10 quilos aí. Então, existem alguns tabus que a gente vê no esporte paralímpico ou no esporte convencional, que o esporte paralímpico tem limitações e a idade também é uma limitação para todos os esportes. Olha, se eu não me engano, juntos, né, Suzana, é um dos melhores pesos que ela já teve, e ela conseguir manter o peso diante de um cenário tão controverso, né, tão tenso e tão triste, é de parabenizar, né, uma atleta assim de alto nível. Só que, de novo, eu só vou tá de parabéns, mas aqueles que não conseguiram, né, manter o peso, ou não conseguiram manter uma boa dieta, ou não conseguiram manter uma rotina de treino, isso também é compreensível. Tá longe da comissão técnica, ou até mesmo eu faço parte disso, de cobrar os atletas no dia 1 de treino, que eles não treinaram, que eles voltaram fora de forma. É totalmente compreensível que cada um vai passar, que eu comentei, que cada um passou por questões emocionais diversas. Esse é um desafio interessante, né, de agora em diante. Mas acho que o mais interessante é que nós somos felizardos, assim, de passar por isso, né? Eu como comissão, a Suzana e o Vinícius como atleta, mas como assim felizardos? Imagina a experiência que a gente tá conseguindo carregar, né? Como atleta e como comissão técnica. Tenho certeza que para as próximas temporadas, para os próximos mundiais ou Olimpíadas, ou para os próximos desafios, a gente vai passar com muito mais bagagem, com muito mais know-how, né? Vai falar, cara, daqui 5 anos a gente vai falar, nossa, em 2020 eu passei por uma situação bem mais difícil, agora é tranquilo. E eu, como know-how, vou ler algum estudo daqui 10 anos e vou falar, pô, passei por isso em 2020, um negócio bem mais complicado. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer muito tanto as minhas condutas nutricionais quanto as condutas de atleta, né? Então, acho que vão ter estudos daqui 10, 8, 5 anos, 20 anos, das quais nós fizemos parte, né? Sim, e nós passamos por isso com maestria, modéstia à parte. Então, com sucesso. Sim, até a primeira live desse mês foi com a Bruna, foi sobre psicologia esportiva, e ela comentou exatamente esse ponto, né? Que, pensando na preparação psicológica dos atletas, cara, vencemos uma pandemia. Que competição difícil que tiver para frente, isso já agrega, né? Você já tem ali uma situação tão difícil que já foi vencida, né? O quanto isso pode ser usado, né, para o futuro, até em preparações para a competição mesmo. E Vini, queria agora saber de você, como é que foi? Você estava na casa da mãe, que eu sei. No começo, eu falo que eu tive o prazer de ir para o interior, né? Lá tinha as medidas restritivas e tudo, mas eu conseguia, por ser atletismo, né? Eu conseguia a qualquer gramado fazer meu trabalho ali, e de aeróbico. Eu, por ser um cara hiperativo também, acho que não conseguiria ficar em casa, e eu usava o treino da tarde aí, que seria meu banho de sol, para fazer um treino bem longo e conseguir me manter ativo, que foi algo aí que não deixou eu ter nenhum acúmulo de peso e nem de gordura, né, que é o
principal trabalho ali com a parte da nutrição foi o percentual de gordura, né? Mesmo não estando em período de competição, a gente tem que estabilizar para quando voltar não sofrer tanto, deixe com excesso de peso, enfim. Eu ainda mais por causa de ter uma perna só, se eu tiver qualquer tipo de sobrecarga, a minha perna já sente, né? Sim. Seja a parte da prótese ou não, meu encaixe na minha prótese, mesmo depois da pandemia, ele ficou mais fino, né? Eu consegui perder peso, né? Por ter ficado sem academia, as cargas que a gente trabalhava, né? Não era a mesma intensidade. Eu perdi um pouco, mas não perdi muito, consegui manter, juntamente com o trabalho da nutrição, com minha suplementação, mesmo na pandemia, eu consegui fazer treinos todos os dias, consegui me alimentar bem. O difícil foi ficar na casa da mãe, né? Com aquela. Minha mãe queria cozinhar uma coisa diferente a cada dia, mas foi algo que eu fui mantendo o equilíbrio ali, né? Eu falo que eu treinava para mim poder comer a comida da minha mãe, mas foi algo que eu tô feliz com meus resultados, né? Eu acho que eu voltei com um índice de massa magra bem alto. Eu até pensei que eu ia perder muita massa, mas até o professor, sim, quando me viu agora ali no CT, ele falou: você tá forte, né? Treinei, comprei uns pezinhos lá e tentei me divertir o máximo que dava, para não perder tanta massa. Boa. Você até comentou, né, da prótese, eu ia até te perguntar, que eu vi que você foi fazer um encaixe novo, né, da prótese. Para quem não está assistindo aqui e não sabe, eu também sou amputada de perna. É uma amputação um pouco diferente da dos Vinícius, mas uso prótese também, sei como é que é. Eu sou pouco de fazer encaixe novo, engorda, emagrece. Eu ia até te perguntar se engordou ou se emagreceu para fazer encaixe novo. Então, Coto afinou, né? O Coto afinou bastante, estava fazendo bastante aeróbico, fazendo bastante rodagem. Então a gente mudou nossa periodização totalmente para uma. Teoricamente a gente volta para a base, né? Então a gente estava já praticamente pulindo para começar a fazer o Open. E na semana antes do Open a gente soube que a gente ia ter que ir embora para casa, que não ia ter mais nada, né? Foi lógico um choque, que a gente investiu ali 5 meses, acho que desde novembro, quando eu voltei do Mundial de Dubai. E foi um trabalho aí que a gente ficou, lógico, um pouco triste por tudo que aconteceu, mas eu acho que como o Alan falou, né? A gente já sobreviveu uma pandemia, agora eu creio que isso já esteja no final, agora que você pôde tá reabrindo. E eu sempre fui positivo, né? Sempre estava ali, eu não pensei que ia durar tanto, né? Durou muito, ainda está durando, né? Querendo ou não, ainda está acontecendo, mas ficar em casa, e eu acho que o principal ainda acho que é eu ficar sem competir, né? A gente que é a Sul, lógico, tem a experiência bem mais do que eu fui meu primeiro mundial, mas acho que a gente é motivado pelas competições, né? Então, eu mesmo, eu tenho dentro de mim que tô longe da competição, vou pegar um pouco mais leve comigo, posso ficar um tantos acima do meu percentual de gordura, mas quando chega perto da competição, opa, falta um mês, 2 ali, vamos dar uma segurada na boca, porque a gente tem que secar e chegar fininho, né? Para ter o menos de peso possível na carcaça. E eu acho que é isso, né? A gente teve que trabalhar muito a nossa motivação interna para a questão de doce, comer, e ainda mais a gente estando em casa, né? A gente ficou muito acomodado. No começo eu sofri muito com essa questão de não querer acordar cedo. E um fato, o Alan também pode explicar isso melhor, se a gente não acordar cedo e não tomar um cafezinho, o nosso metabolismo tende a ficar mais lento. Se a gente fizer menos refeição, no caso que eu fazia 5 a 6 por dia, para começar a fazer 3, isso já vai gerando um acúmulo de gordura. Aí eu já ia reparando, não, vou acordar cedo e pegava firme no aeróbico em casa. Manter a rotina nesse momento, mais do que nunca, tem se mostrado necessário, né? Para a questão psicológica, para a alimentação, que é uma coisa que acaba puxando, uma puxa a outra, né? E aí, Alan, até queria também saber de você se nesse início, né, a gente estava falando, os atletas saindo da rotina de treino, indo para o isolamento social, até o Vini comentou, por exemplo, do cancelamento do Open, né? A gente está aqui com um atleta da natação e outro do atletismo, que era o Open Internacional, dessas duas modalidades, que foi cancelado ali no iníciozinho, na primeira quinzena ainda de março. E como é que foi, se vocês tiveram, né, queria saber se vocês tiveram alguma orientação em relação à imunidade, além de toda essa questão de manter o peso dos atletas, né, de manter controlar essa questão também de ansiedade, né, querer comer um docinho ali meio fora da dieta.
como é que foi essa questão de imunidade, né? Muito tem se falado de cada vez mais cuidar da imunidade por conta do Covid-19. Qual foi a principal orientação de vocês? Bom, vamos lá. Acho que em relação à imunidade, eu acho que ela é importante independente da fase de treino, se é pandemia, se é férias, de novo, né? Acho que o cuidado com a imunidade ela é constante, ainda mais pensando na saúde e o bem-estar do atleta. Vamos lembrar um pouquinho, né? Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, fica difícil a gente não correlacionar o sistema imune, porque o atleta ele trabalha não só no limite, né? Acima, lá no limite, ou sempre acima do limite dele, sempre pensando em superação, e um pouquinho além do que ele consegue. Eu estou diante aqui de dois exemplos aqui, né, do esporte, e eles podem falar melhor do que eu sobre isso, sobre o que é sentir dor, acordar cansado e ser mais um dia de desafio, mais um dia de treino forte. Então, no período de intensificação de treino, quando os treinos são muito intensos, duros, é comum o nosso sistema imunológico cair, e as doenças oportunistas são as mesmas do período de pandemia. Por exemplo, assim, resfriado, gripe, sinusite, otite, é o trato aéreo superior, que são as doenças quando o nosso sistema imunológico está um pouquinho mais baixo, são doenças comuns de atleta. Então, o cuidado que eu tenho com os atletas, e o Vinícius também, eu acho que é em todo o período de treinamento, não só porque nós entramos numa quarentena e agora eu tenho que cuidar do meu sistema imune, agora eu tenho que comer bem, né? Então, acho que é desde o período de intensificação de treino, ou quando o treino é mais fraco, no polimento, né? Quando o treino está mais tranquilo, chegando na competição, também é importante ter uma boa alimentação, bons hábitos, porque está chegando na competição principal, treinamos 300... Não dá para ficar doente, né? Nem pode imaginar ficar doente. Só por uma curiosidade aqui, existem 2 períodos bem estabelecidos na ciência, onde a maioria dos atletas ficam doentes. Eu não estou contando a pandemia, tá? Que é no período de intensificação de treino e em períodos próximos de competição. Pode ver que sempre vai ter aquele atleta que está chegando perto de competição e fala assim, pô, justo agora o cara fica doente. Então, são esses 2 períodos. Então, o cuidado da comissão técnica com todo o planejamento de treino, para que a gente consiga extrair o melhor do treinamento do atleta e claro, na melhor saúde possível. Uma pergunta do Vinícius que foi bastante pertinente é em relação a algumas mudanças da nossa rotina, né, do dia a dia. Um negócio legal que ele comentou foi sobre o sono. Acho que a grande maioria, 90% dos atletas estavam com dificuldades para dormir, e isso, grande parte, está ligado à diminuição da nossa rotina, né? Então, eu tinha a rotina de treinar tal horário eu tenho o comprometimento de estar no CT, ou de estar na academia, ou de estar na pista, ou de estar na piscina, ou seja lá onde que for. E quando a gente acaba tirando esse comprometimento de rotina, a gente acaba bagunçando um pouquinho o nosso ciclo das nossas 24 horas, né? Nosso ciclo circadiano. Mas o que é fato é que é extremamente importante a gente tentar, pelo menos agora que as coisas estão voltando, mantenham nesse nosso ciclo. A gente não melhora, a gente não consegue adaptar esse ciclo em um dia só, né? São vários dias, são constantes. Sim. Então tem que voltar para estabelecer essa rotina por várias questões, não só questões alimentares, mas por questões emocionais e hormonais também, tá? Para a gente conseguir aproveitar o máximo do nosso treino, da nossa recuperação e também no nosso sistema imunológico, também está ligado ao nosso controle da nossa rotina e do nosso ciclo circadiano, tá? E até saindo um pouquinho, né, da questão do atleta em si, tem relação, se a pessoa tem, por exemplo, eu tô tendo um pouco mais de insônia nesse período agora de pandemia, ansiedade, né, essas coisas que tem acontecido com muitas pessoas, né, acredito que muita gente esteja passando por isso também, esse descontrole do sono e também por não ter mais a mesma rotina que tinha antes. O sono, por exemplo, se eu dormir menos, eu vou ter mais fome durante o dia ou isso é mito? É verdade, é verdade. Olha que legal essa pergunta, hein? Foram meus dois últimos tópicos de estudo foi sobre sono. Vou tentar resumir, tá? Uma noite mal dormida, ele está relacionado, sim, ao ganho de peso e ao aumento da ingestão involuntária de alimentos mais ricos em gorduras, besteira, mas eu não vou falar assim, tipo... Guloseimas, em geral. Isso.
mas não se sabe se é a comida ruim que nos leva à insônia ou se é a insônia que nos leva à comida ruim. Então acaba virando um ciclo meio esquisito. Então eu vou comer mal, logo eu durmo mal, e eu durmo mal, logo vai me dar vontade de comer mal. Né? É um negócio meio maluco. Pensando vira uma bola de neve, né? Vira. Pensando no esporte de alto rendimento, já acho que nem se estuda mais isso, que um atleta que descansa bem, a gente está falando de 7 horas ou mais, ele, entre outras coisas, sem contar a imunidade, sem contar a composição corporal, ele melhora a capacidade de força dele. Vamos falar o contrário, que é óbvio, fica 10 noites sem dormir e tenta fazer uma corrida de 100 rasos no pau. Não dá, cara. Não tem performance. Ou tenta saltar, ou tenta fazer força para nadar. Não dá. 10 noites sem dormir não dá. Não precisa chegar ao extremo, você não precisa ficar 10 noites sem dormir, mas tenham 10 noites mal dormidas e tenta performar, não dá. Só que do contrário acontece. A gente mais descansado, bem descansado, tende a nos levar a ter melhores opções nutricionais, que por sua vez tende a gente dormir melhor, que por sua vez aumenta a nossa qualidade de trabalho durante o nosso dia inteiro. Porque os mesmos estudos mostraram que as pessoas que comem mal e dormem mal, elas não só elas voltam a dormir mal, mas o dia dela, e eu estou falando o dia da manhã mesmo, a qualidade de trabalho dela é muito pior. O que parece ser muito óbvio, né? Então, existem algumas técnicas para melhorar a qualidade do sono, que não é muito a minha área, mas que tem lá a higiene do sono, tipo, não ficar muito no celular, blá, 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 luz. E tem alguns alimentos, eu até comentei na consulta que eu fiz com a Su, né, Su? Alguns alimentos que melhoram até a qualidade do sono, por incrível que pareça. Tem um alimento que nossa, nem imaginava, né? Tipo kiwi. O kiwi, juro, tem substâncias bioativas ligadas a um hormônio que a gente secreta mais à noite. Então ele pode melhorar a qualidade do sono. Ou diminuir um negócio chamado latência. Latência é o tempo que eu demoro lá embaçando até eu dormir. Aquele tempo gritando na cama, né? Achando a posição para dormir, até o sono chegar. Isso, diminui a latência. Então, vai diminuir o tempo que você demora embaçando para dormir. E tem outros alimentos, suco de cereja, tem alguns estudos sobre leite. Então, mas o mais importante não adianta nada comer um monte de besteira e falar assim, agora eu vou comer meu kiwi, putz, eu não consegui dormir, o kiwi não adiantou. Então, é claro, né, ter higiene do sono, ter bons hábitos, praticar se possível, seu exercício físico, ir para a cama sempre no mesmo horário, nada mais é do que ter bastante equilíbrio e bom senso, de novo, as mesmas palavras, no dia a dia, e voltar a ter rotina, né? Voltar a ter rotina. Não é dormir um dia às 8, outro dia às 12 da manhã, outro dia às 3. É um conjunto de ações que fazem com que o sono fique melhor e que as coisas vão se encaixando, né? Que você coma melhor, que você durma melhor e assim por diante. É sempre, acho que para a maioria das respostas, vai ser sempre um conjunto de ação, que nem você falou. Então, nunca vai ser uma resposta, é isso que vai te ajudar, ou é isso que te atrapalhou. Então, é um conjunto de coisas que pode te ajudar, ou um conjunto de coisas que pode ter te atrapalhado. Beleza. Vini, quero saber de você. Teve alguma coisa que você começou a fazer mais no período da noite, principalmente, para te ajudar a dormir melhor? Alimentação, principalmente. Vou falar para o pessoal que o Alan comentou aí, um erro que eu cometi na quarentena, era justamente isso, eu jogava videogame à noite, aí consequentemente, em vez de eu dormir, eu ficava acordado, e quem fica mais acordado, dá fome, e você comer de noite, provavelmente um tipo de carboidrato ou excesso depois das 10 da hora, vira acúmulo. Aí eu já comecei a ver isso, já corrigi. Então tá totalmente ligado aí o sono com a alimentação, você acordando cedo, você se alimentando melhor, o corpo ele tende a deixar o metabolismo mais acelerado, né? Aí essa questão do sono aí, quando eu sofri algum no começo, por isso aí, eu acho que eu não sofro, né, de sono, né? Quando a gente treina é fácil, é só deitar que a gente pacota. Mas também tem o uso de melatonina, algumas substâncias que ajudavam a gente dormir. Mas o segredo foi, eu tive que mudar todo o meu cardápio, né? Porque eu tinha 2 períodos por dia de treino. Academia, fios, então eu precisava de uma nutrição mais alta, e agora com uma carga de treino totalmente reduzida, eu tive que me fazer essa nova adaptação no cardápio, e demorou 1, 2 semanas e eu já fui pegando o jeito de novo, né? É comer menos, né? Porque o atleta tem muito gasto energético, né? E nessa hora não precisa de tanto. Coisa que eu sempre
sofri foi isso, né? Eu gastava 5.000 calorias, consumia 7.000. Isso gera acúmulo. Então, eu ainda eu acho que eu tô aprendendo muito, né? Eu acho que eu tenho aí meus 3 anos aí no alto rendimento, estou aprendendo muito sobre essa questão de nutrição, parte de sono. A gente com a equipe do CPB lá, com o fisiologista, a gente consegue analisar, ver os dados, ó, com tal percentual, com tal nível de massa, você estava com X de força, e isso influencia naquilo. Então, ter esse trabalho junto aí com a nutrição e o pessoal tudo lá do comitê tem feito muita diferença. A gente tem feito esses relatórios semanais, lives, então a gente está sempre com acompanhamento, não deixar né, o peso, nem nada fugir do planejamento. Boa. Vini, eu queria te fazer uma pergunta de amputado para amputado, que é sobre a questão do uso da prótese. Né? O amputado que usa a prótese principalmente, ele tem um gasto energético muito maior só para andar, né? Porque a gente precisa fazer uma força ali por conta da prótese. Você diminuiu a quantidade de tempo que você usa a prótese? Olha, durante agora a pandemia? Eu sempre... eu acho que mais a questão do treino em si, né? Que eu faria 2 sessões bem intensas, eu estava fazendo um período um pouco mais longo, com parte de técnicas e fortalecimento. E em casa, geralmente, eu tenho o costume de ficar sem prótese, né? E geralmente Sei como no é. modo sacia. Então... é uma pulinha, coisa rápida, a gente vai pulando. E é bom, mas também dá sobrecarga na perna, lógico, com certeza, que esses saltitos aí ao longo do dia. Mas acho que a gente não pode fugir muito, né, do uso da prótese. Até se a gente ficar um dia sem usar a perna, a parte de água, né, do nosso corpo, ela já começa a inchar, a prótese tende até não entrar, né, se você ficar muito tempo sem usar ela. E o fato de eu ser amputado, você também o Nutri me explicou que eu tenho... A panturrilha funciona como segundo coração. Então, como meu corpo ele é teoricamente encurtado, minha frequência cardíaca é mais alta, minha temperatura do corpo é um pouco mais elevada por ter essa questão sanguínea mais acelerada, né? E eu já sou hiperativo, então é complicado, mas essa questão da alimentação eu tenho melhorado muito, né? Aí, com a parte da nutrição, a chegar na meta aí dos 5%, 6% em período de competição, mas fora do período de competição a gente tende a ficar com 7 ali, até 10 no máximo, que é o professor já começa a brigar com a gente. Ele já fica ali, já contando toda qualquer gordurinha que apareça para poder puxar a orelha, né? A primeira puxada de orelha no vídeo, ó, tô vendo uma pochetinha ali, hein? Boa. Aí é dar abdominal. Muito bom. Su, queria saber, principalmente, a gente até, só para contextualizar, né, aqui para todo mundo que está assistindo, a gente está com 2 atletas de modalidades individuais e que o peso é super importante, né? Tanto o atletismo quanto a natação, quanto mais leve, melhor, né? E na natação tem a questão da flutuação, enfim, tudo mais. E você era triatleta. E aí eu queria saber especificamente de você, o que você sentiu que mudou ao longo dos anos, né? Desde quando você era triatleta até hoje, em relação à sua alimentação. É mais difícil focar só na alimentação pensando na natação? Ou quando era ali triatleta, podia comer mais porque tinha mais energia para gastar? Nada, sempre tive que controlar para caramba. Se eu respirar fundo, eu engordo. Então, sempre tive que controlar muito. Teve uma temporada que a gente foi treinar fora, para a Aeromel do Havaí, e a gente foi no grupo de 5 pessoas. Assim, pô, a gente treinava pra caramba, assim, tipo, fazia treino de 10 horas, assim, um troço bem maluco. E a gente pedalava, largava a bike, corria uma, assim, né? Então era um gasto calórico gigante, né? Todo mundo secou, menos eu, cara, eu ficava revoltado. Né? Ia pra caramba, dá muita fome, né? Acaba de pedalar, da parede da casa, né? Então, mesmo levando comida, tudo, né? A gente, quando vai pedalar assim, pedal longo, eu levava na época assim, bisnaguinha, com queijo, alguma coisa assim. Eu não tinha, quando eu fazia triatlo faz muito tempo, né? Eu já sou da época antiga. Não tinha gel, não tinha whey protein, não tinha nada, tinha manteiga mesmo, né?
Então, eu lembro que a gente chegou no Havaí para competir, a gente sempre andava junto, né? Quem estava treinando lá com a gente, falava para todo mundo assim, pô, tá todo mundo magro, então olhava para mim e não falava nada. Eu falei, pô. Mas aí depois no ano seguinte eu estava louca, parei de comer geral, assim, sem orientação, e perdi um peso de massa muscular junto e corri super mal. No ano anterior, que eu estava mais rechonchuda, eu dei o melhor tempo do Ironman que eu fiz, que eu tinha, né? Fiz uma dieta não conheci o Alan ainda, né? Fiz a dieta sem profissional para me ajudar, e deu no que deu, né? Mas assim, agora, claro, só nadando é ótimo, né? Mas agora só que eu faço só natação, o gasto calórico diminui bastante, então eu tenho que comer menos ainda, né? E eu sempre fui milona, e até uma certa idade tu não engorda, né? Eu lembro que quando eu nadava, quando eu comecei na natação convencional, pequena ainda, eu lembro que todo dia eu comia uma lata de leite condensado com Nescau, assim, de colher na lata, sabe? E era seca, né? Agora se eu comer uma colherada, é 1 quilo já. A idade influencia muito, né, Su? Quando a gente é novo, tu come até tijolo ali, não engorda, né? E depois dos meus 30 anos ali, já o negócio começa a encrencar já. É para comer meia maçã, se tu come a maçã inteira, tu já engorda. Então tem que tomar maior cuidado. Tem que tentar comer menos. Opa! Ó, pergunta do Rafael Sena. Participar de competição internacional atrapalha na rotina de alimentação? Como funciona essa situação? Deixa eu só rapidinho comentar, desculpa estar cortando aqui. Apesar de ter atletas que respiram oxigênio e engordam, né? Claro, é uma brincadeira, mas eu vou lembrar de novo que, independente da idade, das limitações e das dificuldades, se é atleta convencional, paralímpico ou do esporte que for, a gente tem dois super exemplos aqui, o Vinícius que se cuidou, conseguiu voltar em boa forma física, independente se a deficiência dele ele poderia ficar sem usar prótese ou não. Isso, você vê a capacidade de superação de um atleta. A gente vê outra aqui que está abaixo de mim, a Suzana, que ela está abaixo, tá? Não que ela é abaixo de mim, tá? Ela está aqui, ó. Na caixinha, na tela. Ela tá aqui, mas na tela ela está embaixo de mim. Falam que, nossa, quando eu era mais nova ou mais novo, meu metabolismo era mais acelerado, ou, enfim, quando eu fazia triatlon, eu gastava 10 horas de bike, então a Suzana mais pedalava do que dormia. Não encontrei desculpa para, em menos de 5 meses, ela perder cerca de 10 quilos. Então, que, de novo, né, esses dois personagens, esse aqui e esse aqui, sirvam de exemplos, né, para esse pessoal que, olha, gente, independente da situação, da fase, do período, da idade agora, né, eu acho que sempre pode funcionar, sempre vão ter bons exemplos para a nossa motivação. Um negócio legal que o Vinícius comentou, que o Vinícius e a Thay, eles comentaram simultaneamente, nesse período de reclusão aqui, o gasto energético, sim, ele foi muito menor, não só pela diminuição do treinamento. Então, nossa, eu venho da natação, tá? Não estou nadando, não estou fazendo academia, ou não estou correndo, ou estou correndo muito pouco, correndo em casa parado, ou estou nadando gestualmente parado, o gasto energético é muito menor. Mas também o nosso gasto ocupacional, né, foi muito menor. Sim. Então, eu ia andar de casa até o CT, cara, longe pra caramba. E até eu trabalho em outros locais, enfim, eu tinha que me locomover, ia para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Agora eu vou daqui do escritório de casa até o banheiro, 2 passos, eu vou até a cozinha, 5 passos. Então, meu gasto ocupacional diminuiu demais. É muito pequeno, né? Só que daí veio um problema. O atleta, na rotina, ele cria uma adaptação alimentar que ele gasta muito e ele aprende a comer bastante, porque senão ele morre, né? Porque ele tá gastando e tá lá. Tenho que me superar, tenho que correr mais rápido, tenho que malhar, tenho que ficar gigante. A Su, tenho que nadar 30 horas, que a Su gosta de nadar, hein, gente? Vai pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, não para de nadar. O gasto energético é extremamente alto, o corpo aprende a adaptar, aprende a comer, aprende a sentir fome. E ele não desaprende no dia 1 de pandemia. Ele não desaprende no dia 10. Ele demora muito. Demora. E sabe o que é pior?
E tem um caso curioso que é pior ainda. Eu não sei explicar por quê. Mais tempo em casa, quando eu tô lá em casa sem fazer nada, dá mais vontade ainda de comer. Então, ou seja, eu tô gastando menos e dá mais ainda vontade de comer. Só que Olha daí que bom ouvir isso de um nutricionista, que o nutricionista também tem esse desejo. Eu achei que era não só eu que não entendo nada que sinto. Mas isso é um fato, gente, isso é um fato, né? Que o tempo livre. Por isso assim que no polimento é complicado até a forma física, né? Porque treina menos, não tem 2 treinos, não tem não sei o que lá, e eu tô gastando menos, tenho que tomar um cuidado para não engordar. Os atletas, naturalmente, eles são experientes nisso já. Mas aconteceu um negócio exclusivamente agora, né? Na pandemia, que foi um pouquinho mais forte, né? Que eu exclusivamente estou fora da minha rotina por um tempo indeterminado. Eu exclusivamente não posso sair de casa para me locomover, para pelo menos gastar o que eu gastava, né? Dos gastos ocupacionais, sem ser do treino. Isso é meio maluco, Mas, enfim, de novo, olha só que surpresa. Temos 2 bons exemplos aqui. Eu sou um mero coadjuvante aqui, né? Porque os caras estão mandando super bem aqui nos cuidados, né? Em primeiro, o legal é entender o cenário e para saber agir. Isso é muito legal, tá? Sim. Bom. E até isso que você comentou, né, do gasto ocupacional tá menor. Eu fiz essa pergunta para o Vini em relação à prótese, porque eu também uso prótese, e como você falou, a gente está ficando em casa, está fazendo muito menos coisa, né? Do escritório para o banheiro, para a cozinha, é uma movimentação muito menor. E eu senti muito isso também na minha rotina, na minha alimentação. Por mais que eu não seja atleta mais, né, eu competi só até 2016 e depois me dediquei 100% à faculdade, ao jornalismo. O corpo teve essa demora de entender que eu não precisava comer tudo aquilo e ir diminuindo de pouquinho em pouquinho. E agora na pandemia de novo, porque gasto muito mais energia na rua, trabalhando o CT enorme, então andando de um lado para o outro dentro do CT. E agora não, né? Fico mais em casa. Quando eu tô, por exemplo, acho que o Vini também deve fazer um pouco isso. Quando tá em casa, jogando videogame, assistindo filme, tá sem a prótese, e aí quer só, vou pegar um copo d'água, vai na cozinha rapidinho pulando, ou vai no banheiro rapidinho pulando. A gente acaba usando menos, né? Gasta menos energia, usa menos a prótese, e aí quando vai botar, às vezes dá aquela, acho que tá apertado. Ou tem alguma coisa estranha, o corpo afinou e não tá mais acostumado. Só comentando aqui um negócio extremamente humano, né, que aconteceu nessa pandemia, que por isso que é uma das formas de não julgamento, como os atletas vão voltar, pelo menos eu não vou julgar, é que tamanha dificuldade que cada um passou de um jeito, né, limitações e angústia, enfim, isso é bem individual. Uma das poucas coisas prazerosas que a gente consegue fazer sem ver os nossos amigos, sem ver o nosso CT maravilhoso, sem poder ver nossos familiares, inclusive. Uma das poucas coisas que a gente conseguiu fazer nessa pandemia que nos alegra é comer. Então, é claro que, está bem claro para mim que esse afastamento social tem levado as pessoas a opções de alimentação não muito saudável. Isso é humano, isso é uma das poucas coisas que vai gerar equilíbrio entre a tristeza e algo que consegue me deixar feliz. Eu entendo isso. Mas é engraçado, né? Vamos falar de novo da bola de neve, que é um negócio bem engraçado. Essa alimentação um pouquinho fora da rotina alimentar, com alimentos que são mais besteiras, vamos falar assim, besteira, ou gordura, ou seja lá um dos nomes que vocês querem usar. Besteira, vamos falar uma besteira. Comendo mais besteira, olha só que interessante, vamos falar um pouquinho mais fisiológico, tá? Eu acabo alterando um pouquinho o equilíbrio das minhas bactérias do meu intestino, da minha flora bacteriana intestinal, que por sua vez tem uma interação bem interessante no eixo cérebro-intestino, tá? Eles se conversam bastante. Então, dependendo de como tiver o meu intestino, as bactérias do meu intestino, isso vai surtir influência no meu cérebro, tá bom? Grande parte de hormônios importantes ligado ao humor, depressão, enfim, tá ligado na produção intestinal. Então, eu vou lá, passo a comer um pouquinho pior, para tentar me animar, é compreensível, é humano, mas que, por sua vez, vai alterar as bactérias do intestino, que eles, por si, eles promovem, né, hormônios importantes ligados ao humor, que vai criar um ambiente mais propício, talvez,
comendo mal, a depressão ou tristeza, né? Olha só que doideira. Então, a gente vai tentar comer algo para nos deixar feliz, só que de certa forma, a médio prazo, não vou falar curto prazo, tá? Que talvez a curto prazo até melhore, comer algo que me deixou feliz e efetivamente me deixou. Mas a médio e longo prazo pode piorar um pouquinho a situação. É uma coisa que vai puxando a outra e nem sempre compensa, né? No final, ali, quando a gente vai fazer a conta, nem sempre a conta ficou bonitinha, né? Uma coisa pode levar a outra. Talvez no começo até ajude, e vai depender da intensidade do que cada um emocionalmente está passando. Mas o mais importante, acho que é eu estar explicando isso e cada um dentro do seu cenário entender o que cada um está passando dentro das consequências emocionais e tentar aí encontrar o melhor equilíbrio aí do dia a dia. Boa. Gente, pessoal que está assistindo, manda pergunta aqui nos comentários, que eu vou aqui jogar para os atletas e vamos de pergunta, que tem uma pergunta aqui. Ó, participar de competição internacional atrapalha na rotina de alimentação? Como funciona essa situação? Su, como é que é para você? Você que já tem aí uma carreira consagrada na natação, como é que é? Opa! Agora acho que... Tá, assim. Bom, isso aí eu faço bastante disso, né? Tanto que nas minhas não para de comer pão, porque eu gosto muito de comer pão sírio, tapioca, essas coisas. Quando come pão, vai viajar, não vai ter pão sírio e tapioca, vai ter que comer pão. Então, assim, a gente é sempre orientado pelo Alan, né? Mas é sempre complicado, porque tu vai para um país diferente, com alimentação, com comida diferente, que tu não está acostumado a comer, sempre dá uma... Às vezes eu começo, tipo, se eu fosse hoje para fora, assim, eu ia ficar na neura de, pô, vou engordar, não vou engordar. Tanto que quando a gente foi para a Itália no início do ano, eu levei a mala cheia de comida, levei pão sírio, aquela pasta de gergelim, quase o dia todo que ela passou, eu levei na mala, minha mala estava pesando 100 quilos quase. E para não sair da dieta, mas a gente tenta fazer o máximo que pode, mas sempre sai, né? Sempre tu quer tomar, sei lá, uma água com limão, não tem, quer comer tipo, agora em Londres eu tava bem gordinha, tava com 72 quilos, né? E chegava lá no hotel, tinha aquelas lasanhas, aqueles tijolaços de lasanha, né? Tinha pizza, tinha um negócio lá de doce, como é que era? Aquele bolo doce que tinha lá nela, não lembro o nome daquele negócio. Pô, tu fica morrendo de vontade de comer, né? Mas e às vezes só tem aquilo, teve uma noite que só tinha pizza, daí tu tem que comer a pizza, porque senão tu não vai comer nada, né? Mas isso aí foi só uma vez, eu acho, mas já estava acabando a competição. Então a gente tem que controlar isso, né? Eu levo o que eu posso de casa, né? Agora mais ainda, eu levo mais coisas ainda. Uva passa, as coisas que dá para levar, nada perecível, né? Nada que precisa de geladeira. Mas o que eu posso levar, eu levo. E para poder tentar seguir o máximo a dieta, né? Mas é isso que eu falei antes, assim, eu tento não ser radical aqui no Brasil mesmo, para não correr o risco de, sei lá, vou comer um pão fora e vou passar mal, sabe? Vou me sentir inchada, não vou estar acostumada a comer aquilo mais. Então, isso aí meu guru Alan falou. Então, a gente tenta ao máximo controlar isso, né? Não ser radical aqui e não ser radical lá para tu não pirar também, né? Porque se pirar daí ferrou, né? Atrapalha o teu rendimento. Eu vou comer um assim, caraca, tô gorda. Aí tu vai nadar mal, né? Porque a competição é 80% cabeça, né? Então eu tento, assim, botar na balança e não ser tão radical, nem aqui nem lá. Eu acho que esse é o segredo, né? E até queria te perguntar, se teve algum país já que você foi, que assim, a comida era muito diferentona e que você não gostava e que você não levou alguma coisa para comer ali, e você passou perrengue com comida? Pô, já. A gente foi, mas faz tempo. Aqui em Edmonton, no Canadá, a gente ficou num hotel que só tinha comida super estranha, assim, tanto que eu só tinha um pão de alho lá, que eu só comia o pão de alho, que só era aquilo que eu conseguia comer. E daí, no fim, até eu passei mal, peguei infecção intestinal, lá, sei lá o que foi, que eu era vomitando pra caramba, nadei a competição, passando super mal, mas assim, não tinha, eu lembro que ninguém conseguia comer lá, quando vinha aquela tigela de pão, todo mundo atacava no pão, assim, sabe? Muito apimentada, eu não sinto gosto na patologia, mas quando tu desce na garganta, assim, tu sente que aquele negócio descia queimando, assim, sabe? Então não dava para comer, a comissão naquela época era essa, era uma outra comissão, eles tentaram dar um jeito lá, mas não teve jeito. Até quando eu comecei a passar mal da barriga, eles fizeram uma canja lá, uma sopa, né?
Eu botei a colherada na boca, tava cheio de pimenta, não tinha muita pimenta na sopa. Nossa. Eu vou morrer, cara. Então, eu não tinha levado nada. Uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Se falou que eu entrei no Paralímpico, eu não tinha levado nada assim de casa. Agora eu levo tudo que eu puder levar, eu levo. Barrinha. Isso aí a gente leva sempre, né? Agora, quando a gente viaja, a gente tem uma mala só de suplemento e a mala de roupa, né? Então, aí foi bravo. Todo mundo passou mal lá. Foi ruim. Agora eles sempre tentam orientar, assim, o Alan dá uma chegada no hotel para comer, dá uma orientada nos caras já para fazer a nossa comida, né? Mas naquela época ainda não tinha isso, então a gente sofria bastante. Boa. E Vini, como é que é para você? Como que funciona a sua rotina de alimentação numa competição internacional? Você foi para Dubai no ano passado, né? Também tem uma comida aí mais diferente. Então, é tudo bem novo, porque a gente chega aqui em casa, a gente tem nosso protocolo, a gente tem o que a gente já gosta, o que a gente orientou com o Nutri ali, uma tapioquinha, uma coisa ali, uma fruta, e chega lá na hora, a gente tem que se desenrolar para fazer o café da tarde. Geralmente o hotel só tem o café, almoço e a janta, né? E a gente que está acostumado ali de 3 em 3 horas tá jogando alguma coisa para dentro, tem que ali buscar algum mercadinho, alguma coisa perto para deixar o quarto ali estocado com a banana, com algum iogurte, alguma fruta assim, algo que dá. E a Su falou disso aí, eu lembro que eu fui para Dubai, né? Até eu fiquei curioso, como que vai ser, né? Será que vai ter comida? Será que vai ter arroz e feijão? Será que vai ter um frango? Eu fiquei até surpreso com a questão da fruta. As frutas lá são muito melhores que daqui, né? Eu achei o abacaxi lá de Dubai muito bom, um abacaxi bem doce, bem saboroso. A questão acho que o Alan, a gente tinha, no caso, o nosso nutricionista, ele sempre tem essa questão de, quando vai viajar, conversar com o pessoal do hotel para deixar o cardápio mais redondo possível para a gente, né? Porque a gente não pode também estar ali comendo muito arroz branco, muito pão, muita coisa. A gente tem que dar uma assegurada que a gente fez bonitinho o ano inteiro para não chegar e lá nos 45 segundos do tempo querer dar uma folga na comida em si. Mas em Dubai eu curti muito essa experiência, no PAN também de Lima, né, essa questão da vila. Creio que a Sul foi para o Rio e para Londres, ela viu que na vila em si tem, eu acho que é uma armadilha, né? Eles deixam de propósito para o atleta lá, com tudo liberado, McDonald's, sorvete, etc. Fiquei sabendo disso e fiquei até triste que eu não podia estar lá no Rio para comer tudo de sorvete, mas acho que a gente fica feliz, acho que depois da competição. Acho que a primeira coisa que a gente fala, pô, fiz um tempão, vou correr, professor, posso ir lá no japonês, posso ir no Outback, posso comer. Então, eu acho que a gente faz uma troca dessa aí de trabalhar, ficar bonitinho, tentar andar na onda, para quando tiver uma brecha a gente poder sentir esse prazer que é comer, né? Eu sou neto de família italiana, então sou acostumado a comer massa, panqueca, lasanha desde pequeno, e controlar essa porção. Acho que quando eu era do exército, eu aprendi a comer rápido, comer muito, porque a gente não sabia quando ia comer de novo, porque não. Essa é o mistério do negócio. E agora a gente chegar e comer, eu teve que totalmente me reeducar essa questão de porção. Antes eu chegava, eu tava lá 2 colherão, parecia um pedreiro. Eu tenho 72 quilos, né, com a perna a menos, e tenho atletas ali, os guias que correm comigo, os atletas são bem fortes, chegam ali 90 quilos, aí eu via que o meu prato estava maior que o deles, e falava, alguma coisa está errado, né? E de vez em quando na base a gente ia fazer uns trabalhos de respiração na piscina, e eu falei até para os meninos lá da natação, falei, cara, não consigo nada não, quando eu faço 10 retinhos eu quero comer igual um pedreiro. Acho que esse gasto deles é muito maior que o meu, né? E fazer esse equilíbrio da fome que a gente sente, que depois a gente sai do treino, a gente quer comer 3 pratos e deixar, né? E essa parte da reeducação mudou muito, né? Meus resultados foram melhorando. Eu caí aí eu era um falso magro, né? Caí de 14% para 7%, que eu corri no Open, e consegui aí fazer essa marca expressiva do recorde mundial. Aí foram aí que me convenceram que eu tinha que controlar meus rodízios de japonês no mês da semana e dar uma segurada na emoção. O Alan falou essa questão aí dessa questão de a gente estar tá ligado muito aos nossos... O que a gente sente nas nossas emoções está ligado ao que a gente quer comer, né? Se a gente não controlar a nossa barriga, não dominar a nossa boca, a gente não domina nada, né? E acho que é o grande dilema. Acho que a parte mais de ser atleta, consequentemente, é a alimentação. Porque ela acho que 30% do negócio é a alimentação, aí vem o sono,
Lógico que a suplementação também ajuda, né? Mas lembrando que o carro corre com a gasolina, não é com aditivo, né? Então, a alimentação é a alma do negócio. É isso aí. E Alan, para você enquanto nutricionista, opa! Ó, a Gevelyn Almeida pediu para falar um pouco da alimentação de arremessadores vegetarianos. Mas antes, Alan, só queria que você complementasse se tem alguma orientação mais específica que você dá para os atletas em relação à competição internacional. Até o Vini comentou isso, por exemplo, da Vila, né? Em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, por exemplo, né? Que tem essa comida, né? A comida internacional, né? A zona de alimentação internacional. Tem alguma orientação que você dá mais específica para os atletas? Bom, legal o comentário dos dois atletas aí, de novo. Na verdade, o que tem que acontecer na competição, né? A competição, ela não tem nada de novo na competição. Não tem nenhum alimento que vai ser melhor para competir. E se existir esse alimento, por favor, me falem para vocês comerem todos os dias, tá? Se tem um alimento que corre 10 segundos mais rápido ou nada 10 segundos mais rápido, eu não vou deixar vocês comerem só no dia da competição, vou comer do dia 1, tá bom? Então, o cuidado, ele tem que ser sempre, de novo. Então, a alimentação na competição, ela tem que ser muito similar do que a gente faz no dia a dia. Porque eu acho que a minha orientação, eu tento fazer o melhor que tem para o dia a dia, logo, são essas mesmas orientações que vai ter na competição. Só tem um fato curioso aqui. No período de competição, o gasto energético ele é menor, tá? Você fala, não, mas competição eu canso tanto. Não, Su, na competição você vai fazer muito menos, gastar muito menos do que em treinamento. Você é um tiro só, né? Um tiro só. No treinamento não, são muitos tiros, tem academia, aí tem mais treino à tarde, e na competição você vai fazer um aquecimentozinho, tem um tiro, descansa, acabou. É uma pancada só. No treinamento são muitas pancadas. Então, a minha maior preocupação é na competição. Gente, minha maior preocupação é no treino, tá? Treino é duro, treino é desgastante. Competição é divertido, tá? Diversão é o que chegou a hora do dia mais feliz que tem, que é competir. Então, o maior cuidado é conter as emoções em relação à ansiedade e o tempo livre que dá vontade de comer, tá? E, bom, é basicamente isso. E, às vezes, a gente fica um pouquinho à mercê o que tem para comer no lugar. Mas o CPB, ele antecipa, não na maioria das vezes, mas em todas as vezes, tá? As viagens, os cardápios. Então, a gente foi para Londres, de certa maneira, a gente estava à mercê o que tinha no hotel, mas eu estava ciente do que tinha. Só que aconteceram alguns imprevistos, que a maioria dos países estavam no mesmo hotel, então eles não tiveram muito a capacidade para estar fornecendo a alimentação para todos, então por isso acabou bagunçando um pouquinho, mas de certa forma o CPB, o centro, ele sempre antecipa para estar tentando fornecer o melhor que tem para os atletas, tá? Isso é muito legal. E o problema da Vila nossa, é difícil conter. Eu vou falar porque eu estive lá também, e eu também sofro com ansiedade. Eu era atleta também, e eu vou falar um segredo aqui, eu sofro muito mais agora. Porque quando era atleta, eu sofria comigo, agora eu sofro com todo mundo. Eu tenho a mesma ansiedade para ver uma pessoa, eu tenho que ver 40 mil pessoas nadando e eu sofro ansiedade com cada um. Então era difícil conter lá, mas enfim. O mais interessante é que o CT ele antecipa tudo para tentar fornecer o melhor que tem para o atleta. Agora a pergunta eu não me lembro. Você pode repetir? Vamos botar aqui de novo. Aí, ó. Para você falar um pouco sobre a alimentação. Eu estava só comentando a questão do alimento que a gente sente mais falta. O que eu senti falta lá em Dubai foi o açaí, viu? Que tá um calor miserável lá. O açaí é como o aipim do Bolt. O Bolt disse que o sucesso dele era o aipim para correr, né? O meu é açaí com paçoca. Açaí no calor de Dubai realmente cairia bem. Alan, para você falar um pouquinho de alimentação para arremessadores vegetarianos. Acho que a pergunta de arremessador acho que vale para atletas de modo geral, mas o arremessador ele precisa de muita força, né? Bom, geralmente são caras largos. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido aqui. Eu acho que essa live tinha que demorar pelo menos umas 3 horas, porque tem muita história. A gente está falando aqui com 2 pessoas extremamente exemplos. Essa aqui e esse aqui. Opa, esse aqui. Eu não sei se está exatamente assim, tá, gente?
Vamos lá, vegetarianos. Acho que o principal é tomar cuidado com uma vitamina extremamente importante, que é a B12, tá? A cianocobalamina, que é encontrado bastante nos derivados de animais. Então, tem que conversar bastante com a comissão técnica, com o treinador, com o preparador físico, com o médico, para ver se os exames bioquímicos estão competentes com níveis dessa vitamina, que é extremamente importante. Outra coisa interessante também é que o teor de creatina, que é um conjunto de aminoácidos que é importante para ganho de força e explosão, ele é menor em vegetarianos, tá? A gente consegue encontrar bastante na carne, por exemplo, em alguns tipos de peixes, e nem tanto em vegetais, assim. E um outro aminoácido que é bastante importante para a construção muscular, que é a leucina, tá? Então, existe até esse aminoácido em proteínas vegetais, só que em quantidades menores do que em proteínas derivadas do leite ou da carne. Então, tem 3 nutrientes importantes para tomar cuidado, que é, de novo, a B12, creatina e a leucina. Mas é possível que arremessadores, nadadores ou corredores, eles sejam vegetarianos? A minha resposta é que sim. Os cuidados são um pouquinho maiores, tá? Mas só tomar um pouquinho de cuidado também, porque eu dei uma lida sobre que os vegetarianos eles precisam dobrar ou triplicar a ingestão de proteína vegetal para atingir esse nível desse aminoácido. Só vamos lembrar que 1 grama de proteína tem o mesmo tanto de caloria que 1 grama de carboidrato. Então, enfim, isso aqui é só para gerar discussão, para ela discutir com a comissão técnica, que nem eu comentei, não só com a área médica, mas também com o treinador e o preparador físico, para ver se esses nutrientes eles afetam a performance dentro do planejamento. Então, se for um planejamento que essa fase é mais interessante, força, explosão, ou seja lá o que for, se existe carência nesses nutrientes ou não, tá? Eu não sei se eu consegui responder. Tem que se ter um pouco mais de cuidado, né? Um controle ali mais próximo, né, da área médica, justamente porque você tem a limitação de um grupo de fornecedores, né, alimentícios, nesse caso, que são as carnes. Quando tem esses tipos de restrição, os cuidados eles são maiores. Claro que o cuidado tem em todos os cenários, né? Mas quando existe um tipo de restrição, o cuidado é maior. Mas é possível ser campeão vegetariano? Eu creio que sim. Creio que sim. Tem bons exemplos aí de campeões que são vegetarianos. Assim como tem bons exemplos de mega campeões que não são vegetarianos. Não condeno nenhuma crença alimentar, mas mas necessita de cuidados. Boa. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês, Alan, Vini, Su. Queria agradecer também a todo mundo que participou aqui da Live Paralímpica, todo mundo que assistiu a Live Paralímpica de hoje. E a gente estava aqui falando, né, sobre sono, exercício, manter uma rotina. E eu também queria aproveitar e convidar para quem ainda não conhece o Movimente-se, ir lá acessar. O Vinícius, inclusive, é um dos atletas que aparece lá para fazer exercício junto com a galera, que você acessa lá no movimentoparalímpico.com.br. São aulas feitas pelos professores, pelos técnicos, né, do CPB, pensados para pessoas com deficiência. Então, tem aula só para deficiência visual, aula só para amputado, aula só para pessoa com paralisia cerebral e aula também para cadeirantes. Então, você consegue ali montar uma rotininha de treino em casa para quem realmente está começando. A gente não está... Esses exercícios não são pensados para atletas de alto rendimento, é para você que quer começar a fazer exercício físico. Nesse momento, mais do que nunca é importante, como o Alan comentou, manter uma rotina ajuda em várias coisas, inclusive o exercício também faz parte dessa rotina. Então, gente, queria convidar vocês a conhecer o Movimente, queria também agradecer a participação de vocês e também queria que vocês deixassem... Opa, isso caiu. Queria que vocês deixassem também o Instagram de vocês. A galera seguir aí, acompanhar mais dicas. Vinícius Bellator Rodrigues, vai estar lá. O meu eu não sei, cara. Eu preciso dar uma olhada aqui. Eu sou super fora de
Eu sou meio low profile, mas eu acho. Aí, ó. Aí, ó. Eu não sei como, eu sou super low profile. Obrigado aí pela oportunidade para estar falando com vocês aí. É um privilégio estar falando com dois super exemplos no esporte, com o nosso modelo aqui do Movimente-se também. Espero que vocês acessem lá para estar aprendendo um pouquinho mais de exercício. E a qualquer dúvida, estou à disposição aí. Bom, gente, a conexão da Sul, o computador dela, ela teve um probleminha, ela infelizmente caiu aqui, mas eu queria agradecer imensamente a Suzana por ter participado aqui dessa live paralímpica. E aí eu vou deixar também aqui o arroba dela para vocês seguirem lá no Instagram, @suldof, para vocês acompanharem lá também a rotina dela de treinos e tudo mais. Bom, e o meu é Thay Albino, @Thay Albino lá no Instagram, que também conta um pouquinho sobre pessoas com deficiência amputadas e também aqui alguns bastidores da Live Paralímpica. Bom, gente, queria também convidar vocês a conhecer, a seguir o CPB lá no Instagram, @CPBOficial, e lá no Twitter também, @CPBOficial, tá bom? Lá vocês conseguem acompanhar todas as notícias do movimento paralímpico e também lá no site do Comitê Paralímpico, cpb.org.br. A live vai ficar salva aqui no Facebook e também vai entrar um resumo da live lá no site do CPB. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima live paralímpica.